Freud era um subversivo, um transgressor, no melhor sentido do termo. O mestre de Viena viveu no século XIX, atravessou o início do século XX e ele teve uma grande ousadia. Ele conservava uma genialidade que era diferente da genialidade burguesa, científica. Ele queria se imortalizar por algo que ele inventasse. E por isso ele foi nas causas dos nossos atos. Ele abordou aquilo que ninguém tinha coragem de devassar. Ele era médico e, tanto naquela época como hoje, a medicina é tão reconhecida e ele não queria que esse invento das causas, né, do nosso inconsciente, da repressão, da resistência, da sexualidade, ele não queria que isso representasse uma falta de crédito, de credibilidade por tudo que ele havia construído, mas que funcionasse como um marco, né, de uma forma indelével. E ele de fato conseguiu. Ele nasce numa família com um pai judeu, uma família muito tradicional, embora ele passasse por cima de toda a moral. Era alguém que entendia os desejos recônditos do inconsciente num sentido absolutamente amoral. Ele vinha de uma família, de uma estrutura bastante complexa, por incrível que possa parecer. É por isso que quem se aventure a destruir o conceito familiar hoje em dia não fala a favor da psicanálise, mas fala acima dos próprios preconceitos. Porque Freud veio de uma família em que a sua mãe, Amalie, tinha a mesma idade de um dos filhos por parte do seu pai, Philip. Eles tinham a mesma idade. Ele tem a mesma idade, quer dizer, um ano mais novo do que o seu sobrinho John, filho do seu irmão Emmanuel. Ele vem de uma família muito grande, de uma família de 7 irmãos. Tem 6 filhos. Então, era alguém que acreditava nessas bases e que utilizava o seu conhecimento para poder responder essas questões inquietantes que nós temos tanta dificuldade de responder. Era perfeccionista, leal aos seus princípios e não se prendia a nenhuma regra, dogma ou norma ética. Ele não buscava a normalidade. Pelo contrário, ele destruiu o conceito de normalidade. Uma normalidade que tem deixado as pessoas ainda hoje histéricas, ainda hoje deprimidas, com síndrome do pânico, com transtornos de ansiedade. Ele buscava entender as causas pelas quais nós sofremos, com o objetivo de aliviar o sofrimento psíquico dos seus pacientes. Era alguém que buscou, através da sua autoanálise, aplicar na prática aquilo que ele entendia. E é por isso que, dentre as bases da psicanálise, o inconsciente, a sexualidade, o complexo de Édipo, as resistências, quem não comungue desses princípios não pode se dizer psicanalista. E quem não aplique isso na prática também não pode falar a favor da psicanálise. Psicanálise é experiência. Psicanálise é laboratório. Primeiro consigo. Por isso a terapia ela é imprescindível para um psicanalista. E por isso o contato com o outro na experiência clínica também faz um psicanalista. E por conta dessa abordagem bastante peculiar, né, bastante vanguardista de Freud, houveram momentos muito difíceis e nós não podemos fechar os olhos para isso. Freud atravessou a Primeira Grande Guerra e logo no começo da Segunda Guerra ele precisou mudar de domicílio quando ele foi para a Inglaterra. Ele precisou suportar dores excruciantes de uma moléstia, de uma enfermidade que foi responsável por não suportar mais a dor, cometer suicídio no fim da sua vida através da eutanásia. E ele nunca deixou as suas convicções pessoais interferirem na sua clínica. E uma das coisas difíceis que são fruto dessa experiência foi, por exemplo, o uso da cocaína e a experiência mal sucedida que ele teve com Ernest Marxov, que acabou ficando dependente químico. E ele teve a hombridade, ele teve a coragem de
voltar atrás dos seus escritos, voltar atrás não recomendando o uso desse tóxico. Então, ele era alguém que tinha uma coragem que não era apenas destemor, mas que era absolutamente responsável por aquilo que ele dizia. Ele se furtou de abordar temas muito polêmicos. Nós lembramos que a sociedade do século XIX era uma sociedade burguesa e bastante preconceituosa. Freud não aborda racismo. Ele não aborda de uma forma muito direta, por exemplo, o psiquismo de alguém que é negro. Mas ele escreve os conceitos psicanalíticos de uma forma mítica ao nosso modo de entender. É como se ele escrevesse conceitos atemporais. E cada um que se debruce sobre os seus ensinos precisa adaptar os conceitos que ele escreve, que ele elabora para a sociedade cultural do seu tempo, para o ambiente sócio-histórico. Existe muita gente que fala o que Freud não disse. E é por isso que quando a gente estuda a biografia de Freud, a gente precisa prestar atenção nos conceitos que os biógrafos trazem. Eu elencaria aqui como um manual fidedigno alguém que conviveu com Freud, Ernest Jones. Quem quiser se aventurar para saber mais sobre a vida e obra, que leia o livro que Ernest Jones escreveu, porque ele passou muitos anos da sua vida convivendo junto com ele e lendo as cartas amorosas no sentido transferencial que ele escreveu a Fliess, as discussões que ele tinha com Carl Gustav Jung e tantos outros contemporâneos da sua época. Era alguém que tinha a genialidade de se descobrir e se redescobrir. E eu destacaria aqui como uma das obras mais primorosas que ele escreveu, a última, O Esboço da Psicanálise, que ele escreve no auge dos seus 82 anos, já próximo de morrer. É uma obra sintética que reescreve alguns conceitos caros para a psicanálise e que, no entanto, mostram que a sua genialidade, a sua lucidez e o seu discernimento o acompanhou até o final da sua vida. E ele deixa esse presente para nós, que hoje levamos esses conhecimentos na prática clínica e tentamos dar continuidade a esses conceitos teóricos que são importantes. Freud conseguiu inventar uma teoria que hoje é corroborada pela física quântica. Um dos conceitos mais básicos e caros para a mecânica quântica é que o observador, ao participar do fenômeno, acaba interferindo na decisão. Por exemplo, no conceito da teoria dualidade ou da partícula do elétron, quando o observador participa da medição de precisão de posição, ele necessariamente interfere sobre o movimento daquele fenômeno que ele observa. E ele percebia isso na prática clínica. Ele acreditava que o inconsciente do terapeuta precisa estar em contínua atenção e escuta para poder absorver a associação livre do paciente e que o terapeuta seria o responsável por concatenar isso, às vezes com palavras, às vezes com intervenções devolutivas, mas sempre como uma participação direta nesse processo psicanalítico. E dentro desse contexto, os dois se transformam. Essa transformação não precisa resvalar numa intimidade, numa contratransferência, e não deve. E Freud era alguém brilhante para encarar a transferência como algo meramente artificial, porém imprescindível para o processo analítico. Ele dizia que nunca se vangloriava, né, dos apaixonamentos, das seduções, porque entendia que esse papel em que ele se colocava, e o analista precisa sempre estar à disposição e se colocar para esse processo analítico, que isso era crucial e que não deveria ser tomado jamais para o lado pessoal. Então, Freud constrói a psicanálise considerando que o tempo inteiro nós participamos de uma espécie de transformação química, abdicando da nossa posição individual, da nossa posição enquanto sujeito para dar lugar ao outro, para que o outro consiga se expressar. E nem sempre isso é um processo fácil. É um processo que, antes de tudo, requer um grande grau de prazer em conhecer pessoas. E conhecer pessoas sem colocar as suas impressões pessoais, deixando a sua ética e a sua moral não resvalar na sua conduta dentro da terapia.
fazendo com que a pessoa consiga ter um lugar de ser quem ela é de verdade, em cujo espaço do lado de fora ela não consegue ter essa abertura. Então o processo terapêutico é curador. É curador para quem analisa e, sobretudo, curador para o analisando. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Freud é a argúcia psicológica que ele conseguiu desenvolver ao longo de toda a sua vida e obra, sobretudo desenvolvendo uma intuição tão cara, tão necessária nos analistas e tão rara. Quando nós lemos as referências, né, das obras de Freud em alemão, e hoje nós já temos traduções diretamente do alemão para o português, os termos que Freud escolhe, né, por exemplo, quando ele fala sobre as pulsões, que ele escolhe Trieb, ele não escolhe esses termos ao acaso. Quando ele fala do mal-estar na civilização, Kultur, ele não escolhe isso a esmo. Ele busca os termos corretos para que o significado das suas expressões não se perdesse ao longo dos tempos, mesmo com essas mudanças de transcrições em diversos idiomas. Aquele que quiser seguir linhas associadas à psicanálise, com todo respeito a Lacan, a Winnicott e a tantos outros, que siga, mas que nunca perca o inventor, aquele que concebeu essa teoria tão cara e tão atual. Freud nunca estará ultrapassado, porque ele conseguiu, de uma forma muito cirúrgica, tocar na essência do ser humano. E nós temos ainda um manancial imenso de conhecimentos a desdobrar ao longo disso, dentro dos nossos contextos sócio, históricos e culturais.